paredão formado com bate-volta, que trouxe aí muitas reviravoltas no jogo. Altas emoções que no final foi culminar num paredão. Calma! Olha, menos empolgante do que eu acharia que ele foi. Calma que a gente ele vai deveria chegar ser. lá, exatamente. Porque o que acontece? Hoje a gente teve a formação do paredão, teve prova bate-volta, tudo junto no mesmo programa. E a gente ainda vai fazer um resuminho do programa e trazer coisas que o programa não contou. Resuminho não, né, amor? Resumão. Resumão, é um Respeita. resumão. Então a gente começa aí com o MC Bin indicando a pessoa que ele tinha pra indicar. Depois que a Fernanda, que é anjo, dá o anjo para o Rodriguinho, sobram 3 opções pra MC Bin. Porque o Rodriguinho sai da mira do líder. Ele tem Isabelle, tem Davi e também tem Vanessa Camargo. E MC Bin escolhe Isabelle. E a justificativa que ele usa pra colocar a Isabelle no paredão é que ela permitiu ser manipulada porque ela votou junto com o aliado dela, citando o Davi, nele na mesma semana. Gente, quer dar uma salva de palmas pro MC Bin? De quê? Que ele conseguiu se enterrar? Parabéns, gente, MC Bin! na Você hora, conseguiu se enterrar agora! Na hora que ele falou, a Isabelle tava assim, quase explodindo com vontade de ir lá e começar uma discussão com ele. Gente, esse olhar que a Isabela lança, cara. Que a Isabelle lança. Nossa, gente, mas também não é por menos, né? Não é, e depois ela dá um fecho nele, né, no final do programa. Porque na hora que ela já foi indicada, ela nem concorre ao bate-volta. E quando tem os minutos pra ela poder se defender, ela fala que ela não foi manipulada, ela não é pessoa de ser manipulada, que se ela fosse, ela estaria jogando com o MC Bin. Eita. Joga na cara dele, usa ele nos segundos dela pra justificativa. Ela já sabia que ele ia mandar ela pro paredão. Sabia. O negócio foi a forma como ele falou. Exatamente, foi a maneira como ele foi disse. Feio, foi e feio. Aí, a gente tem então a votação das pessoas da casa. Eu tava até anotando, até falei pro Voz do Além, a maneira que como eu anotei no meu caderninho. Eu anotei por separação, porque foi interessante assim. Lucas recebeu o voto de Davi e Isabelle. O Davi recebeu o voto de Vanessa e Yasmin. E também de pessoas do Gnomo. E também de pessoas do Grupo Fada. Tá. Então, os votos foram divididos. Sim. Porque tiveram pessoas do Gnomo, como, por exemplo, a Fernanda, que votou na Alane, não votou no Davi. Sim. E tiveram pessoas do Grupo Fada que votaram na Giovana. Só o Marcos e a Leide votaram no Davi. E o puxadinho ali restante, Michel, Raquel e Giovana votaram na Alane. Então Davi recebe 9 votos e é indicado pela casa. 9 votos, então, salpicados, Salpicados. né? Muitos do grupo Gnomo, só a Fernanda que não. Mas a gente também tem ali o voto da Vanessa Camargo e Yasmin, que estavam jogando com o grupo Gnomo nessa. Sim. E da Leide e do Marcos, que não são do Gnomo, são do Fada, mas estão aí meio que na dúvida sobre o que o Davi quis dizer quando ele falou que eu vou trocar do grupo se for preciso, se eu não estiver bem. Lembra aquela história do quarto? Lembro. Eles votam nele, então. É verdade. Então aí a gente já tem Isabelle indicada, tem também Davi indicado e tem as 3 pessoas que foram indicadas pelo Big Fone, que são Pitel, Luíde e Juninho. Então, 5 pessoas indicadas e os 3 ali dentro do confessionário, em consenso, tem que decidir a 6ª pessoa. Sim, eles que foram indicados pelo Marcos, pelo Big Fone. Ficaram incumbidos de eleger mais uma pessoa. E essa pessoa eleita é, então, a Alane. Então, Sim. a gente tem aí 6 pessoas que vão jogar 5 pessoas que vão jogar o bate-volta, menos a Isabelle. A Isabelle já tá indicada direto pro paredão. Porque o líder é soberano, não tem como você tirar o voto dele, excluir. Então, o que acontece? Essa prova aí é uma prova do iFood, é uma prova de sorte. Existem ali 15 sacolas, 15 bags do iFood. E já aparece... Sacolas? Bags. Bags é o que em inglês? Peraí! São 5 bags, né, de entregadores. E aí tem 4 sacolas, 4 bags que mochilas. são... 4 mochilas. Que são mochilas que já estão sorteadas. Dentro delas tem um diamante que faz com que a pessoa vá para a próxima fase. Uma pessoa já vai direto para o paredão, vai sair dali. Então, a bag 3, a bag 8, a bag 11 e a bag 15, elas são bags sorteadas. Sim. Então, a Alane escolhe a 11 e consegue para a próxima fase. Pitel escolhe a 15, vai para a próxima fase. Davi escolhe a 3 e Luíde escolhe a 8 e vão para a próxima fase. Luíde foi o último. Foi o último. Dessa forma, então, temos Isabelle no paredão e Juninho. Sim. Não fica tranquilo, vai acompanhando aí que a gente vai, no final, recapitular, assim, quem é que tá no paredão. Tá. E aí a gente tem uma segunda fase do jogo, que é uma fase de uma escada. Tá. Também é sorte.
Foi sorte. De acordo com que as pessoas iam pegando o diamante, elas escolhiam onde elas queriam ficar. E ali já aparece pra gente, ó, escadas 1 e escadas 4. Quem ficar com elas até o final são as pessoas que vão se ganhar, safar. sim. O que acontece é que cada degrau dessas escadas tem um card que vai movimentando o jogo. Então tem horas que você tem que trocar de escada com alguém, tem hora que você troca as escadas de alguém. Então isso tudo faz o jogo ser muito movimentado. Sim. Quem ficasse em primeiro lugar ganhava R$5.000 no iFood, participar do Clube iFood e o VIP. Que delícia. A pessoa que tivesse na momento. xepa já ia direto pro VIP e ainda garantiu o VIP da semana que vem. Gente, melhor momento pra você ir pro VIP. É. Que isso? É claro, e se safava do paredão. E a segunda pessoa também se safava do paredão, mas não ganhava esses prêmios aí, sim, né? Sim. E o que acontece é que Davi é a primeira pessoa a se safar do paredão e ganha aí o VIP. E aí eu vou te contar, cara, fiquei chateado. Porque o que acontece? Chateado, eu queria muito que o Davi fosse pro paredão. Eu também queria. A gente já sabendo, todo mundo queria voltar. Mas aí tem várias coisas que poderiam acontecer se ele fosse pro paredão. Sim. Ele poderia voltar e ver como a casa ia se movimentar, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre coisas que aconteceram durante o dia. A casa ia se movimentar de qualquer jeito com a volta dele. E ele não indo, a casa simplesmente não vai se movimentar. Inclusive... E eles vão continuar uma semana a mais falando de Davi. Exatamente. Não aguento mais. Então, assim, ele voltando do paredão ia fazer com que eles se alertassem de alguma forma. Sim. Talvez o jogo ganhasse outros contornos. Sim. E, ao mesmo tempo, talvez o Davi conseguisse aliados aí. Pessoas que talvez fossem acreditar nele a partir dessa volta do paredão. Conseguisse uma confiança maior por parte da Isabelle também. E do Michel, da Raquel, das pessoas ali que estão duvidando dele, verdade, né? cara, o Boninho até que tentou, mas não conseguiu, Boninho. Outra pessoa que também volta e sai do paredão é a Pitel. Então, dessa forma, o paredão é formado aí deixa eu só mostrar a volta de Davi, porque na hora que Davi volta, a cara da Yasmin Brunet e da Vanessa Camargo, que ele volta pulando na piscina, gritando na frente de todo mundo, eu voltei! E elas assim, ó, tava na cara. Ele fala pra elas, né? É. Ele fala pra... Aí o câmera já é... Ele é maldoso, né? Ele já vai no foco da Yasmin, cara. Já vai. E aí a gente tem essas 4 pessoas, então, no último paredão, pra quem você quer que fique. A gente tem Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. Um paredão chato. Que a gente já sabe que quem vai sair ou é Juninho ou é Luigi, né? E meu coração diz aí que é o Luigi. Eu não sei, tenho dúvidas. Inclusive, a gente vai colocar na aba comunidade uma enquete. E aí você vote lá pra gente fazer a nossa enquete e saber aqui quem os baldocinhos estão querendo que fique e quem estão querendo que saia. Eu acho que até... Eu não sei se é uma coisa que eu tô torcendo, porque eu tô pensando mais no jogo. Eu acho que o que menos adicionei no jogo é o Luigi, nesse momento. Sim. Porque você tá vendo que o Juninho é uma pessoa que se posiciona mais nas tretas, tem uma treta aí com o Marcos. Tem uma treta com o Marcos, tem o lance dele com a Lady, que pode interferir lá no quarto fada. Exatamente. Agora o Luigi, nesse momento... É verdade, a Lady é do quarto fado e o Juninho é do quarto gnomo. Sim, tá vendo? São 4 Pode separados. ter um negócio aí. E aí o que acontece é que a Isabelle vai voltar e o discurso da casa a gente já sabe que vai ser. Ela voltou porque o público tá contra o Davi, então fez ela voltar. Então, assim... Vai ser mais uma semana daquela. E eu espero que o Davi seja forte aí, porque provavelmente vão continuar excluindo ele, né? Nessa situação. Vamos ver como é que vai ficar. Ou o Boninho fala alguma coisa pra abrir o áudio lá na casa. Fala, você pode Vanessa, pedir também. quer apertar o botãozinho. Mas ela não vai apertar. Abre o áudio aqui da casa, só pra eu falar um negócio. Só pra eu falar. Peço, Boninho, abre o áudio pra quem? Pra Vanessa Camargo. Pede a Vanessa Camargo. Pra Vanessa? Vanessa Camargo. Pede ela pra ir na dispensa rapidinho, Boninho. Pode falar. Vanessa, amanhã, 8 da manhã, a gente vai fazer um teste no botão de desistência. Se você puder estar pressionando levemente o botão a partir das 8 da manhã, só pra ver se faz o barulho. Se fizer o barulho, aí é só isso, tá? Te agradeço. Pode fechar, Boninho.
Na hora que Vanessa Camargo apertar, ela tá fora. Pelo amor de Deus, porque outra que não tá acrescentando nada. Ai, Boninho, nossa, tira a Vanessa fala Camargo sério. da minha frente. E aí, o que acontece hoje? MC Bin conversou com a psicóloga. Aí a internet comentou bastante sobre Porque lembra que a psicóloga conversou outro dia com o Rodriguinho? O Rodriguinho voltou, assim, uma nova pessoa. Uma nova mulher. Voltou uma nova Conká. pessoa, tava lá. E MC Bin voltou também, assim. Voltou, menina. Eu notei fiquei- um brilho no olhar. Nossa, eu falei, gente, MC Bin voltou com os papos assim, de que é muito errado excluir pessoas na casa, Sim. que ele não concorda com as coisas do Davi, mas excluir ele acha Sim, muito errado. Que acha que o Luigi tá tendo umas falas muito pesadas ali. É. Que o Luigi tem que vigiar mais nas falas. Falou, inclusive, será que eu tô sendo rígido demais na minha postura? Chegou a questionar isso. Inclusive, falou também que a psicóloga falou pra ele que é pra ele parar de comprar a briga dos outros. Sim. Gente, olha, que interessante, mas né? eu vou falar, apesar de tudo, a pessoa sempre pode estar mudando, gente. Sempre a vida pode. tá aí pra gente aprender e errar mesmo, é Não, isso aí. eu concordo. Só que é um péssimo momento pra isso acontecer pra ele no jogo. É, né? E é assim, péssimo. não, é um péssimo momento ao mesmo tempo que é um ótimo momento, Conveniente, né? Né? Bem assim, estratégico. uma mudança. Só que ao mesmo tempo que ele foi na psicóloga, ele fala da exclusão aí e tudo mais, ele também fala coisas assim... que não são nem um pouco interessantes. Ele fala que a Isabelle, com o grupo dele, se esconde atrás da sua cultura. Sim. Ele usa argumentos aí muito... eu diria que polêmicos pra poder falar sobre o posicionamento da Isabelle no jogo. Ele ouve a psicóloga, mas ele começa a fazer a mesma coisa com outras pessoas, entendeu? Parece que é verdade isso daí. É verdade, é um ponto. É um ponto. Mas parece que depois que ele não conseguiu levar a Isabelle pro lado dele, ele tomou um ranço, né? Tomou um ranço. Inclusive, ele fala que o Davi tava manipulando a Isabelle, e quando a Isabelle se posiciona lá, ela fala justamente isso. Ele fala que que eu fui manipulada, mas eu não fui porque eu não fui pro lado dele. Sim. Quando ele não consegue isso da Isabelle, que é trazer, entender o jogo dela, ele trata isso como um motivo pra poder... Sim. O MC Bin começou tão bem. Começou muito bem, cara. Olha, eu cheguei em um momento do jogo falar que eu gostava do seu jogo. Meu amor, é por isso que a gente fala que o jogo ele tem que ser assim, né? Que o mais legal é o jogo ter uma nuance. Um momento, primeira semana, MC Bin, quebra, barraco. Agora... inclusive MC Bin, que se você para pra pensar em relação ao jogo, várias das fofocas que aconteceram foram porque ele se meteu. Inclusive a psicóloga disse pra ele, não faça mais isso. Mas ele foi lá, disse pro Davi que o Nizam não era confiável e deu a briga. Disse, quando ele recebe a informação do Vinícius, ele vai lá e fala com a Vanessa Lopes, teve outra briga. Eu não sei, mas pra mim, eu só vejo agora, eu tenho uma imagem do Bin como se ele for, não sei se você vai entender a referência, o Esquilo da Era do Gelo. Você sabia que o Esquilo da Era do Gelo, ele é um personagem... É fofoqueiro? Não, ele causa os maiores desastres possíveis e ninguém desconfia que foi ele. Ele divide a terra no meio, ele acende vulcão. Tudo por causa das nozes dele lá, né? Pra ir atrás de uma noz, pra ir atrás de uma coisa simples. Mas eu vou te dizer que é diferente, amor, porque tem várias pessoas já de olho na história do MC Bin e na fofoca dele. Sim. Inclusive pessoas próximas, igual Yasmin e a Vanessa, às vezes conversam sobre ele ser fofoqueiro. E as pessoas do quarto essa fada dele roda, é verdade. Então o negócio não vai durar igual o esquilo da Era do Gelo, não. Até o pessoal do Gnomo, eles falam do MC Bin. Mas eu tô trazendo essa essência do esquilo. Entendo. Pra você entender essa coisa de que ele movimenta as estruturas, sim, meu amor. Sim. Então, MC Bin, apesar de tudo, não deixa de ser uma peça fundamental pra esse jogo. Se você pensa no jogo e no movimento do jogo, é bom ele estar ali, porque senão a fofoca não anda. Mas a gente vai falar sobre outro fofoqueiro daqui a pouco. Vamos, que tá cheio. O que aconteceu hoje? O Marcos fez a comida da xepa, porque teve uma hora ali que o Juninho tava conversando com o Davi falou que ia dormir um pouco mais, não ia fazer a comida. O Marcos pega e faz a comida ali, a Lady fica do outro lado, meio que orientando ele. Sim. E aí o que acontece agora é que existe uma conversa entre Davi e Michel. Lembra que na festa, no nosso vídeo anterior, a gente comenta sobre isso? Aliás, tem vários vídeos
vídeos aqui. Se você não conhece o canal, meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além, prazer. E aqui, ó, é só se inscrever, deixa seu like, seu comentário. A gente tá rumo aos 50k. Sim, tamo quase lá, E não hein? esqueçam do like, gente, que o like é muito importante. Às vezes tem muitas views e tem poucos likes. Poucos Vamos dar o likes, like. é verdade. Né? Por favor, não então, custa nada, o que gente. acontece? A gente comentou no vídeo anterior sobre o Michel falar que ele ia conversar com o Davi sobre não querer conversar de jogo. Sim, já tem uns 2 dias aí que eles estão se estranhando, né? E aí acontece essa conversa. O Michel comenta sobre o incômodo que ele tá tendo em relação ao jogo do Davi e diz que por mais que eu esteja conversando com você e você concorde com algumas paradas, eu acho que você não vai mudar. Ele meio que joga isso pro Davi. E o Davi diz pra ele que discorda. Que não, todo mundo pode mudar. Dentro do próprio jogo como jogador, acho que todo mundo pode melhorar em questão de tudo. E aí o Davi faz apontamentos, inclusive, de que no momento o Michel não quer conversar com ele por postura dele. Mas ele pode melhorar enquanto jogador e depois isso pode mudar se o Michel querer retornar. Sim. E aí o que ele fala é sobre os apontamentos que tá todo mundo fazendo na casa, pra ele não importa, porque o que importa é o público. E eu acho que é uma coisa que as pessoas dessa edição estão esquecendo muito. A gente já falou isso, né? As pessoas ficam muito preocupadas em não ir pro paredão, que é uma coisa que tem que fugir, mas ao mesmo tempo elas esquecem que o que elas fazem pra não ir pro paredão vão fazer a gente julgar elas aqui fora. O tempo e todo. quem mantém ou não é o público. E aí o Michel fala que espera uma resposta do paredão, inclusive, e ele fala que ele acha que o Davi vai sair se ele for pro paredão. Ele fala isso pro Davi. Olha só, eu até simpatizo com o Michel. Até tipo assim, ai, nada contra, também nada a favor, sabe? Mas é meio isso o grupo dele, né? Michel, Raquel e Giovana, eu tenho que concordar com a Alane e Denisiane conversando. Não fede nem cheira. Que isso, tá ouvindo? Não, mas eu tô falando assim, Pelo amor não são personagens dentro do jogo que movimentam. Aí que tá o ponto, era o que eu ia comentar. Você não acha que o Michel tá meio aí cavando uma história? Então, por que ele foi se meter aí? Quem chamou? Quem chamou? Quem pediu opinião de alguma coisa? Pode ser que sim. Entendeu? Ele parece que ele tá cavando uma situação com o Davi, sabe? Que pra mim não tá fazendo muito sentido. Não sei se eu perdi alguma coisa. Não, o Davi até conversa com ele sobre jogo. Lembra que o Davi chegou a conversar com ele sobre ele ter se afastado na piscina? Sim. Ele tem uma relação com o Michel. Só que o que acontece... Mas que não é nem um pouco profunda, assim. Mas o que eu acho é que o Michel tá querendo se posicionar pro público. Como ele acha que o Davi tá errado, quando ele diz pro Davi que eu não quero conversar com você sobre o jogo, eu acho que você vai sair, é meio que dizendo pro público com quem ele não tá. Pode ser, em vez dele olhar pra câmera e falar com o público, ele vai arrumar uma situação pra poder se expressar. Só que o que acontece é que o Michel é muito fofoqueiro. Ele é tipo o MC Bin. E quando acaba essa conversa, ele vai pro quarto conversar com a Giovana e com o Lucas Henrique sobre o que ele conversou com o Davi. E é claro que é aquele negócio que a gente já conversou aqui outras vezes no canal. Quando você fala com alguém e você fala assim pra pessoa, um exemplo. Olha, eu acho que você vai sair no paredão, eu não acho que você volta. Aí quando você vai contar pros seus amigos, você fala, e eu disse pra ele, eu acho que tu vai sair no paredão sim. Entendeu? Eu olhei, aí ele olhou pra minha no cara meu olho, assim, como quem diz que não sei o que, mas eu peitei. Eu falei pra ele. E aí o Michel vai lá e conta com toda uma pompa. Que foi assim, ele conversou super tranquilo com o Davi. Giovana ouve ali. Gente, olha, eu juro pra vocês, não é brincadeira. Eu tentei pegar várias imagens desse momento da Giovana, mas como ela sempre fica assim, o olho dela só saía fechado. Gente. Mas ela não tava dormindo, ela tava prestando atenção na conversa. Mas é porque lembra que eu já fiz que ela faz uma cara assim, ó. E ela fica assim, ela nem balança a cabeça, nem nem não. Olha, deixa eu te falar que essa altura do campeonato, eu acho que a Giovana nem é planta, cara. Ela é semente. É, né? Ela até a Raquel tá falando mais sobre jogo do que a Giovana. Eu tô falando. A Raquel tá estourando no programa. Não tá estourando, tá subindo. Não tá assim no jogo. Não é tá. Verdade. Para de bobeira. E aí o Lucas tá ali também conversando com eles, até que surge um outro momento que a gente pode falar aqui, quer ver, ó? Que o Michel conta como ele fez, né? Como foi essa questão da conversa com o Davi. E aí o Lucas fala que ele não joga em grupo.
Gente, olha, eu tô me dando um Uma nervo desse povo altura desse ficar cam- falando que não joga em grupo. É. Ele diz que ele não joga em grupo, que ele ainda tá muito assim, sem saber. Porque, por exemplo, ele votaria na Pitel e na Fernanda antes de votar na Giovanna e no Michel. Então, E assim, deixa elas saberem disso, tá? o Deixa. Lucas, não, porque ele é muito próximo do Rodriguinho e do MC Bin, que são de um grupo junto com a Fernanda Sim, e a do Pitel. Gnomo, E aí o que acontece é aquilo que a gente conversou outro dia. As pessoas estão em grupos, mas elas estão tentando fazer um jogo individual. E isso uma hora vai embolar na cabeça do público, que o Sim. público não vai entender, vai colocar a pessoa junto com o grupo que o público tá entendendo. É verdade. E a gente até comentou que isso parece ser uma coisa geral na casa, né? Um geral consenso na desse casa. ano. E aí acontece num outro momento que o Michel vai fazer mais fofoca com o Lucas Henrique. Ô, Porque Michel, o não que tá dando pra te defender. Gente, não tá dando não. O que acontece Gente. mais cedo, a Isabelle conversou com o Lucas e falou pra ele: olha, você não seria minha opção de voto, mas a dinâmica muda muito. Pode ser que hoje eu vote em você. Sim. Aí o que o Michel vai e fala pro Lucas? Olha, eu acho que ela tá votando influenciada pelo Davi. E aí, essa foi a pior fofoca que eu acho que o Michel fez. Foi. Porque ele é muito amigo da Isabelle e isso é quase uma apunhalada, Sim, cara. eu também acho. Se você for olhar desse modo. Não, e que não isso? só apunhalada no sentido de fazer uma fofoca de uma aliada sua, de uma pessoa que você gosta, Sim. como também de duvidar dela, que já falou que não é manipulada, não vai na onda do Davi. Então ele Sim. duvida do próprio jogo dela. É verdade. Sabe? Eu Então, acho perigoso isso Foi daí. uma coisa assim bem chata que ele É fez. verdade. Aí a gente tem um outro momento durante a casa e durante o dia, que é ali Rodriguinho, Pitel, Fernanda e MC Bin conversando do lado de fora, quando eles falam sobre o Lucas, que a gente acabou de mostrar. Eles estão falando sobre o Lucas estar mais no grupo deles, mas ele ao mesmo tempo ser um infiltrado, porque o Lucas dorme no quarto fada. Apesar dele jogar com o quarto gnomo e falar que não joga com ninguém. Sim. Então eles falam sobre isso, vão falando sobre os posicionamentos, sobre pessoas que poderiam se aderir aos grupos. E a Fernanda é muito clara num determinado momento que ela meu diz o amor. seguinte. Ela fala assim: nossa prioridade é acabar com o quarto fada. É isso que eu quero de Big Brother, Então, gente. É se- grupo se contra grupo, falam é guerra. que não tem grupo sim. É isso porque que eu vão quero. juntar pra acabar com o grupo fada. Não, esse na real é o desejo da Fernanda, né? Não, mas na hora Ninguém que ela falou que vai fala, com ela. o Rodriguinho fala assim: tá ouvindo, né? Tá ouvindo. É, Então, assim. Mas é uma coisa sempre que nunca chega a um ponto final. Esses grupos nunca estão chegando a um consenso. É, amor. Principalmente o Gnomo. Mas ao mesmo tempo, o Gnomo todo votou no Davi. Só a Fernanda que votou na Lani, porque ela fala assim: eu vou votar na Lani porque eu sei que o jogo já está formado. Sim. Só que ela vota na Lani pra eu acho que pra ela posicionar pro público a rixa que as duas tiveram. Ok. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o Davi ia. Sim, Entende? entendi. Então o grupo Gnomo tá assim jogando junto e combinando voto. A Pitel, inclusive, chega lá dentro e fala: eu vou votar no Davi porque a gente combinou em consenso em votar nele. A Pitel fala isso dentro do confessionário. E aí acontece, então, uma fatídica conversa entre Isabelle e Davi ali no quarto magia. Pondo final naquela história que ontem correu o dia inteiro lá na casa. Isabelle fala que ela fala pro Davi que ela gosta dele, mas que ela queria deixar claro que não quer jogar com ele, não quer conversar sobre jogo Sim. com ele. Ela que vem falando desde o início do programa que é uma pessoa que quer jogar sozinha, que ela foi criada sozinha, ela não tá acostumada a jogar em grupo. Sim. E ela segue muito a intuição dela. Tem aquela coisa que ela fala muito de que ela gosta de jogar sozinha. E Aham. principalmente por um ponto que ela levanta ali, que ela fala que o Davi, ele gosta de ter muito controle do jogo. Aham. Ele gosta de estar controlando todas as peças. Tá visualizando já o que vai acontecer daqui a 2 semanas. E que essa coisa do controle perturba muito ela, né? Que ela gosta de jogar sozinha. Então eu acho que faz muito sentido porque ela vem apresentando aqui no Sim. jogo, ela não colar nele, né? Não, e aí tem um fator também que ela fala: você tenta me controlar. E ela traz um exemplo, ela fala: eu não quero um amigo na festa que eu tô conversando com outro e fica: o que você tá fazendo? Você vai dançar? Eu não aceito isso. Sim. E o Davi traz o ponto que na verdade ele controla o jogo dele. Se a Sim. gente parar pra pensar, gente, essa é uma conversa que eu também acho que é a Isabelle fala para o público entender que ela quer botar um ponto final nisso. É verdade. Mas Porque se ela você... fala muito do jeito dela de jogar, Mas né? se você para pra pensar,
Eles são aliados, eles são amigos no sentido de uma proteção afetiva. Sim. Eles se dão muitos conselhos. Eles se mas eles identificam. nunca jogaram juntos. Não. Inclusive, quando isso começa a tentar acontecer, que é quando eles se prometem o anjo um pro outro, o Davi vai lá e, na impulsividade dele, como ele mesmo disse, de tentar jogar rápido e se safar do paredão, tenta fazer uma aliança com a Alane. Que a Isabelle até pontua que é uma coisa que aconteceu no dia de ontem, ela fala, e que quase fez a festa acabar no sentido da desavença que houve entre eles. Até hoje, se você olhar em quem eles votaram, os dois votaram na no mesma Lucas pessoa, Henrique, no Lucas. mas sem combinar. E aí é interessante porque, assim, o que eu acho é isso. Davi joga muito com a razão, ele deixa isso claro. Sim. Inclusive, ele se posicionou falando pra Isabelle várias vezes, joga mais com a razão do que com a emoção. Isabelle joga mais com a emoção, mais com a intuição dela e gosta de jogar sozinha. É verdade. Então eu acho que isso ia acontecer em algum momento do jogo. Ia. De alguma forma, eu fico feliz no sentido de que aconteceu antes deles terem uma desavença muito ruim. E de acabar com tudo aí. Porque a Isabelle deixa claro, e ele também, eles até se abraçam no final, que eles podem contar um com o outro pra emocionalmente ter um apoio. Mas que sobre jogo eles não vão falar mais. Olha, eu vou te falar, o destino tentou separar esses dois, mas Tentou. não conseguiu. É. Eles não podem ser grudados igual eles não andam igual gêmeos dentro da casa. Mas que eles têm uma coisa que não dá pra separar, sabe? E não é nem bonito de ver. posicionamento de jogo, Não. porque é diferente. Sim, mas ao totalmente mesmo diferente. tempo, eles estão o tempo todo num lugar assim de. Por exemplo, a Isabelle falou várias vezes: eu não acho que o Davi seja falso, ele não me manipula. Sim. O Davi até pontua nessa conversa, eu acho que você tá indo pela opinião dos outros. Nossa, ela fica bem possessa. brava, porque ela fala: olha, eu sou mais velha que você me respeite. Sim. Não é possível que você pense isso sobre mim. Sim. Eu formei a minha opinião sobre as coisas que aconteceram ontem. E eu acho assim, existe sim uma opinião da Isabelle, porque o que aconteceu em relação a Alane quando cai a ficha dela ali, do que o Davi falou pra ela, realmente é frustrante. Sim. Mas também a gente tem que ponderar que várias coisas foram faladas na cabeça dela, que deixaram ela confusa. Ela chegou a verbalizar isso: eu tô confusa. Isso mexe no resultado, na decisão que ela chega. Eu de acredito não se unir que com sim. ele. Querendo ou não, interfere. Sim, né? É verdade. Então, assim, é uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu espero muito que ainda tá no começo do jogo, sabe? Sim. Eu acho que dá pra eles voltarem a ter uma afinidade aí. Dá. E talvez até formar uma dupla. Como a gente torce tanto aqui fora pra acontecer. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que vai pode demorar. acontecer. Esperar cicatrizar umas feridas aí, sabe? A Isabelle até fala: não quero jogar, mas pode ser que no futuro eu jogue com grupo e tudo mais. E eu acho que o Davi estaria aí nessa... se ela pensasse... Sim. Até porque pode ser que o próprio jogo, alguma hora, te leve pra esse lugar, né? De você precisar arrumar alianças que não vai ter jeito. Não tem jeito, né? Exatamente. Agora o pessoal tem que parar, porque você quer matar a Isabelle... falar que ela tá sendo manipulada. Ela tá sendo manipulada e ela não tem controle das coisas. Aí você acaba com ela. E aí você percebe que até uma das formas que eu acho que ela se afasta do Davi é pra que isso não tenha dúvidas pro público e pra casa, sabe? Sim. Tipo, eu vou jogar sozinha, eu tô avisando aqui o público na conversa com o Davi, eu já avisei o público e o MCB na conversa com ele. Sim. Então, assim, eu acho que é uma maneira que ela tem aí de permanecer dentro do que ela acredita e ninguém pensar que ela tá jogando com outra pessoa. É verdade. Sabe? Exatamente. Então é por aí. Aí o que acontece agora, gente, é uma conversa ali no quarto gnomo entre MC Bin, Pitel, Lucas e Rodriguinho. E o Lucas tá contando sobre a conversa do voto da Isa. Lembra que a gente comentou agora que a Isa chegou a falar pro Lucas que ela iria votar nele? E aí ele fala: eu não sei se foi decisão dela ou se foi em conjunto. E a Pitel diz o seguinte: às vezes eu acho que vocês acham que o Davi é super maquiavélico. E eu não vejo isso também não. Ele erra um bocado. Mas a ponto de influenciar Isabelle, eu acho que vocês já deliram um bocado. Então o Rodriguinho discorda dela, algumas pessoas discordam, mas ela põe esse posicionamento que ela acha que não existe influência aí no jogo da Isabelle. Eu sou obrigada a voltar aqui e falar: a leitura de jogo da Pitel é muito boa. Não, eu não acho que é uma leitura muito... Eu acho que ela acerta,
Acerta muito, amor. Mas é aquilo que Se eu já ela falei. jogar na Mega Sena. Mas o problema meu dela, amor, é que não adianta ela acertar na teoria. O jogo, ela tá agindo. Não, é aquilo que eu já falei. Tudo dela é na teoria. Ela fala É como se ela verdade. fosse uma espectadora que não tá concorrendo a 3 milhões de reais. É verdade. Porque ela não muda nada, ela fala, tem uma leitura, mas fica lá. Sim, Entende? ao mesmo tempo que ela não joga com o público, né? Não joga com nem o público. com carisma, Com nem nada, nada, com assim. nada. É verdade. Inclusive, outra pessoa que tá tendo uma leitura boa do jogo que a gente já comentou é Marcos. Que tem uma conversa aí na academia com a Isabelle, muito interessante, porque ele fala sobre posicionamento das pessoas dentro da casa. Inclusive, ele fala assim, eu cheguei a perguntar a Yasmin, falei pra Yasmin Brulé assim, se você tivesse que atender o Big Fone, o que você ia fazer? Aí a Yasmin fala, nossa, eu ia estar ferrada. E ele fala, pois é, então pense. E o Marcos fala um pouco sobre as pessoas que estão no paredão. Ele fala, se a Pitel voltar do paredão, eu não jogo ela de novo. Eu quero ver a casa se movimentando. Eu quero ver outras pessoas atendendo o Big Fone, outras pessoas participando de dinâmica. Ele falou, até porque eles estavam falando lá, ele e a Lady, não foi? Que falaram sobre o programa. Ele e a Lady comentam que o programa tá morno, que o programa tá chato. Então lá dentro eles estão tendo essa percepção. Boninho passando mal. Agora, quando ele comenta com a Isabelle, é muito interessante porque ele comenta até sobre a Lady. Ele fala assim, a Lady é minha amiga, ela fala muito, mas até agora ela não teve uma ação de se posicionar no jogo. Isso é muito interessante porque é uma leitura muito boa, porque a gente aqui fora tá querendo ver as coisas acontecerem. E não só girarem em torno de Davi, Isabelle e etc. Mas ele fala de Davi também, né? Ele fala que o Davi é muito útil pro jogo. Exatamente. Ele até fala assim, a maneira como ele joga não é uma maneira que eu quero jogar. Só que ele é útil pro jogo. Agora, a galera que só tá aqui, parada, não faz nada, votam ali, votam aqui, não é que tem que combinar voto, mas a gente não vê uma movimentação. Exatamente. Exatamente. E aí, Davi também esteve na boca ali do grupo Fada, hoje do quarto Fada. Tava o Matheus, Beatriz e a Alane ali fora conversando, quando Bia fala coisas muito interessantes, mas o Matheus, né? A Bia que a gente já falou aí, que ela tem ela sempre pontua quando falam mal do Davi e ela tá por perto, ela fala, ele nunca fez nada comigo. Eu não acredito que ele seja maldoso. E ela fala novamente. Ela fala sobre o Davi zoar, brincar com ela, cantar, elogiar, e que ela não vê isso como maldade. E que se por um acaso ele estiver sendo maldoso, o Brasil tá vendo. Tá vendo como é uma pessoa que joga sabendo que é o público que decide. Diferente das pessoas que ficam lá dentro se matando pra não ir no paredão e só se enrolando e a gente não querendo que elas permaneçam no jogo. É verdade. E principalmente dando a opinião dela no meio do grupo. Sim. Pra deixar isso claro, pra depois não ficarem, mas você nunca falou isso pra gente. Inclusive ela fala assim, ele nunca fez nada comigo, e enquanto ele não fizer nada comigo, eu não vou caçar briga por conta do que os outros estão fazendo. Então assim, ela pontua muito bem. Matheus também diz aí nessa conversa, o Matheus fala sobre o quanto o Davi é novo, o quanto a história de vida dele, ele tem só 21 anos, e ele vai pontuando coisas que ele acha muito bonitas na história de vida do Davi. E aí logo depois Denisiane chega. E Denisiane, que a gente sabe que ela tá com uma desconfiança do Davi. Ela tem receio de se aproximar dentro do jogo em relação a ele. E ela fala que ela tem várias dúvidas em relação a tudo isso. Então assim, tem essa conversa aí do grupo Fada com 2 posicionamentos positivos pro Davi, que são do Matheus e também da Beatriz. E que só reforça mais uma vez que o grupo Fada, assim como qualquer grupo da casa, nunca tem um consenso de nada. Não tem uma unanimidade. Nunca. Vamos então falar sobre ela, porque não tem como passar, só pra reiterar mais uma vez que ela falou do Davi bastante durante o dia. Porque assim, gente, olha, não dá nem pra ficar trazendo muito sobre Vanessa Camargo e tal, porque é a mesma tecla sempre. Ela tá conversando com o Rodriguinho e com o Juninho ali na área externa, e aí o pessoal começa a falar sobre quem? Sobre o Davi. E o Rodriguinho fala, eu acho que ele sai. Se ele não sair, a gente tá muito errado. E a Vanessa, na percepção incrível dela, que é a seguinte, ou não, eu estou avaliando muito a minha cabeça. Se ele não sair, eu não estou errada. O que eu estou vendo, eu tenho certeza. E aí, em outro momento na academia, ela chega a falar que ela nem quer que o Davi saia pra ela ter alguém pra votar até o final do programa. Pra ela ter história, né, amor? Que Porque história? não tem história aí. Que história? A única coisa que vai manter ela nesse programa, desculpe falar. Eu ia até pedir pra abrir o áudio lá na casa, mas eu não vou pedir nada. Com ela hoje, eu vou guardar aqui pra mim e vou falar diretamente pro meu público. Mas Conversa não tem outra público. História, não tem narrativa, não tem não sei o quê. Se não ficar falando dos shows que ela faz aqui fora, porque é só... Quando o programa não tá ao vivo, quando ela não tá falando de jogo de Davi, é só isso que ela fala. E é por isso que eu queria que o Davi fosse pro paredão e voltasse. Porque eu queria saber o que ela ia ficar falando. Ela ia falar que o Brasil tá errado. É. Meu amor,
é Vanessa Camargo. O Brasil tá errado, mas ela não. E aí, gente, a gente também tem um almoço do anjo aí com a Fernanda. A Fernanda se emocionou muito. Eu também porque me emocionei. a filha dela apareceu e ela não esperava que a filha dela aparecesse, Sim, né? porque ela tinha dito antes que parecia que o pai também precisa da autorização pra criança aparecer. E ela disse que o pai, que eu acho que ela é separada dele já, o pai, ele não gosta de Big Brother. Então ela achou que ele não fosse dar autorização. Nossa, ela ficou entendeu? muito emocionada. Ela chorou muito. Nossa. Foi bem bonito, assim, ela sentir tudo isso, né? Sim. Inclusive, o Rodriguinho até pontua. Ele fala assim pra ela: as pessoas da casa vão te ver diferente. Aí ela fala: por quê? Porque quando a pessoa vê que tem uma história. E faz muito sentido isso que o Rodriguinho. E é engraçado porque o Rodriguinho nunca assistiu Big Brother. Né? Ele diz lá dentro. A primeira vez. Nunca assistiu Big Brother e ele traz uma coisa importante. Ele fala: porque quando tem o almoço do anjo, eles assistem lá em cima e o pessoal da casa assiste de baixo. Muita gente se emociona. Quando a pessoa volta, você conheceu um pouco da história dela pela boca de outras pessoas, sim. Né? Tendo inclusive informações sobre a casa que ela mora no fundo, sim. como essas pessoas se posicionam, como elas falam. Então você consegue criar um ambiente de onde essa pessoa vive. É verdade. Né? E eu tava sentindo, na real, falta disso na Fernanda. Que é uma humanização do jogo dela. De tipo, ela tem um lado frágil. Só que ela não mostra isso no jogo em hora nenhuma. Não mostra. Então isso não faz despertar em você uma empatia, sabe? Só mostrou pra psicóloga. Porque Fernanda também conversou com a psicóloga. E a psicóloga disse pra ela que ela tinha que abrir pra outras pessoas no jogo, né? E foi quando ela falou: Pitel, vamos tentar fazer amizade com outras pessoas dentro da casa. Menina, essa psicóloga tá trabalhando. Eu tô achando que agora, depois de chamar a Fernanda, depois porque a psicóloga atendeu várias pessoas, né? Mas assim, as pessoas que falaram sobre o que a psicóloga disse foi a Fernanda, assim, que a gente mais notou. O Rodriguinho e agora o MC Bin. Será que a psicóloga vai chamar a Vanessa Camargo e Yasmin Brunet? Amanhã tá a psicóloga batendo lá: vem pra cá, Vanessa Camargo. Igual o Silvio Santos: vem pra cá ou vem pra cá? Vai ser desse jeito, vai recrutar elas pra casa dos artistas, vai tirar elas do Big Brother. E a Vanessa Camargo vai sair de lá falando: Davi, olha, você não sabe. Se eu tive algo contra, eu nem me lembro. Vai ser desse jeito. Então vamos acompanhar o que vai acontecer na madrugada, porque eu tenho certeza que vai ter embate entre MC Bin e Isabelle, eu acho. Por conta de como o Bin falou dela. Isso. Como vai ser essa coisa de reverberar o Davi voltando aí e não indo pro paredão. E como o Davi também vai se posicionar em relação a isso. Vamos ver se o Davi se segura, né, cara? Segura a emoção aí. A emoção que ele teve ali eu acho muito boa, porque ele tá na adrenalina. Eu tô falando da emoção dele ir pra cima dos outros. Não, agora não. Agora não. Deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho. Vamos esfriar. ver como é que as coisas vão acontecer, porque a gente o quê? A gente volta a qualquer momento. Exatamente. Que delícia. Um beijo. Beijo.